Qualificação do cliente, esse é o nosso assunto de hoje. Olá, tudo bem? Nós precisamos entender que existem clientes bons e clientes ruins e que é fundamental você aprender a qualificar o seu cliente. Qualificação do cliente resulta em uma otimização do seu tempo, afinal a gente não tem tempo a perder, não é verdade? Mas como que a gente faz para identificar que tipo de cliente nós estamos falando? É importante você fazer perguntas chaves que já no início você consegue identificar o tipo de cliente ao qual você está conversando e assim direcionar a sua estratégia de uma maneira mais assertiva para otimizar todo o processo e assim você não perder tempo e aí aumentar as suas chances de conversão. E quais são essas perguntas chaves? Vou dar alguns exemplos simples aqui. No seguro auto, por exemplo, que é o nosso ramo, né, o ramo de seguros, você pergunta, a primeira coisa que você tem que perguntar, né? Você já tem o veículo? Você já tem o carro? Por que essa pergunta parece tão besta, né? O cara procurar um seguro de carro, mas não tem o carro. Mas é muito comum. A pessoa às vezes quer comprar um determinado veículo e faz uma pesquisa para ver se o seguro daquele veículo é muito caro. Uma outra pergunta muito importante que você deve fazer também no seguro auto é: o senhor já tem seguro? Isso daí também já adianta muito o processo. Tá bom, não vamos falar de seguros, vamos usar uma pergunta aqui aleatória que dá para qualquer tipo de segmento. Você pode perguntar algo do tipo: o senhor já tem em mente o que quer? Ou o senhor já tem em mente o quanto quer investir? E outra pergunta importante: o senhor já dispõe de um valor para fazer esse investimento? Ou o senhor tem parte desse valor? Então essas perguntas são chaves, porque você já descobre se a pessoa só está especulando ou se realmente ela tem intenção de comprar algo, de investir um valor, se ela já tem esse valor ou não. E aí você consegue otimizar a sua conversa, afinal a gente está falando de venda, você quer que o cliente feche, mas para isso ele precisa ter condições de fechamento e essas condições passam por ter o valor disponível ou condição de pagamento e principalmente se o produto ou serviço ou a parceria vai atender de fato a necessidade do cliente. Então é importante você fazer essas perguntas. Mas uma coisa mais importante ainda, você como um bom vendedor, um bom consultor, você precisa aprender a ouvir o seu cliente. Então venda não se trata de você ou de sua empresa, mas se trata da necessidade do seu cliente. E você só descobre a necessidade dele quando você escuta o seu cliente. Então aprenda a escutar o seu cliente. Qualificar o cliente passa pelo processo de identificar os atributos de cada cliente. E obviamente que cada consultor, cada vendedor pode criar uma escala do que é mais importante para ele ou não e de acordo com cada negócio, cada necessidade, cada perfil de cada negócio, de cada produto. Mas nós vamos aqui nos ater a apenas dois aspectos fundamentais, básicos que servem para qualquer tipo de segmento. O cliente ele é qualificado normalmente em três aspectos: o cliente quente, o cliente morno e o cliente frio, né? Obviamente o nome já meio que induz você a pensar o que é cada um deles, né? Mas basicamente o cliente quente é aquela pessoa que tem total interesse no produto, ele realmente pesquisou sobre o produto, sobre o serviço, ele desenvolve com você uma conversa muito mais profunda, às vezes com perguntas chaves que ele mesmo coloca, demonstrando assim um total interesse nesse produto, nesse serviço, e ele tem uma propensão muito maior a fechar do que o cliente morno, por exemplo. O morno é aquele que nem tá quente, nem tá frio, ele tá meio que em cima do muro, ele até tem intenção de fechar, ele tem interesse no produto, mas ainda existe alguns detalhes, alguma coisa que está impedindo ele de avançar ou de parar de procurar aquele produto. E aí você precisa ter um trabalho um pouquinho melhor, fazer uma anamnese, entender o que está segurando ele, quais são seus medos, seus anseios, para de fato passar de um cliente morno para um cliente quente. Já o cliente frio, né, você já conseguiu perceber que o cliente frio é aquele que
mais desinteressado, aquele cara que só está especulando, não é mesmo? Esse daí não precisa você perder muito tempo com ele. Claro que esse tipo de cliente você também não precisa excluir, tem como você trabalhar, existem processos de automação no seu atendimento que você pode aderir a partir de hoje, através de mensagens de WhatsApp ali, que você consegue criar scripts prontos para poder trabalhar esse tipo de cliente e mandar para eles, criar lá uma frequência de prospecção para ir esquentando esse cliente, através de mailing, através de várias ferramentas que hoje existe até de graça para você disponível, trabalhar esse cliente frio e ele sim, aos poucos, esquentando, passar de frio para morno e morno para quente. Nenhum cliente é descartável, você consegue trabalhar, só precisa ter uma estratégia adequada para você também não ficar perdendo tempo com aquele cliente frio. Investe mais tempo no quente e trabalhe um pouquinho mais também no morno para que ele vire quente e você não perca ele. O primeiro aspecto, obviamente, é a necessidade. Não adianta você querer vender gelo para esquimó. Embora tem muito vendedor que diz, eu consigo vender gelo para esquimó. Sim, mas ele não precisa disso. Talvez você até consiga vender. E aí a pessoa, ao invés de ter uma boa experiência com o seu produto, com o seu serviço, fica aquele negócio encalhado lá que ele não sabe como que vai usar e para que serve, não é verdade? Então, a necessidade é importante. Afinal, você não pode vender só um produto, só um serviço. Você tem que vender uma experiência que fidelize o teu cliente, que faça ele sentir algo totalmente inovador, totalmente se sentir especial realmente. E isso fideliza o teu cliente, entende? Então a necessidade é a primeira coisa que você precisa identificar. Ele realmente precisa daquilo que ele está procurando em você? Você consegue realmente atender a necessidade dele? Ou talvez, aí entra uma venda consultiva, talvez nem ele sabe qual é a real necessidade dele. Às vezes ele quer um carro esportivo, mas a necessidade dele é um carro um pouquinho mais amplo por causa da família ou talvez para o trabalho, e aí abre mão da esportividade, não é mesmo? Mas somente um consultor para entender a necessidade do cliente e trazer essa solução. Então entenda a necessidade do seu cliente. O segundo aspecto básico é custo-benefício. Sim, exatamente isso. Será que o seu produto, o seu serviço, a relação custo-benefício vai ser bom para o teu cliente? Será que aquele cliente também, ele quer todos os benefícios que o seu produto e o seu serviço têm a ofertar, mas ele não tem condição financeira de assumir esse compromisso de acordo com esses benefícios? Então você precisa também mensurar essa questão. Será que o público que você está atingindo realmente é o público adequado para o custo do teu produto, do teu serviço? Será que aquele cliente realmente é o perfil adequado? Então você precisa também mensurar isso para poder qualificar o seu cliente, porque às vezes um cliente chega para você, nossa, eu quero muito seu produto, achei muito legal, mas ele não tem condição financeira. Então, custo-benefício fica um pouco desigual para aquele teu cliente. Então a gente considera ele um cliente frio. O cliente morno é aquele que às vezes tem até condição financeira, mas não entende muito bem os benefícios, ou talvez entende os benefícios, mas mais uma vez a condição financeira ainda acaba esbarrando, mas ele é um cara que pode futuramente juntar esse valor e futuramente virar um cliente quente. Então assim, você precisa ter essa maturidade de entender aonde está o teu cliente na relação custo-benefício também. Qual é o público que você está trabalhando? Qual é o tipo de público que você almeja trabalhar para fazer esse balanço entre custo e benefício? Afinal, o seu serviço, o seu produto tem um valor agregado. Você também não pode negociar certos princípios e não pode também baixar demais o valor do teu produto, porque o que vende de fato não é preço, na verdade é qualidade, é um valor agregado que aquele produto tem e que vai adicionar ao teu cliente. Quer ver um exemplo? A Ferrari, por exemplo. A Ferrari é somente um carro, não é verdade? Tem motor, 4 rodas e é um carro que eu vou te falar, é um carro que não tem nenhum tipo de conforto, porque a proposta da Ferrari não é conforto, não é família, mas é esportividade, é um designer arrojado. E Ferrari já não é só mais um carro, é todo um conceito, um valor agregado. Tanto é que a Ferrari é o único
a única fabricante de carro que já processou cliente por usar o produto inadequadamente e também proíbe certas pessoas de adquirir uma Ferrari, olha só, porque a Ferrari não é só um produto, é todo um conceito. Entende do que eu estou falando? Então pense nisso também. Se você quer se ver como uma Ferrari ou você se vê como um carrinho popular acessível a todo mundo. E aí é o tipo de pessoa que você vai atrair para o seu negócio e aí entra aquela relação custo-benefício. E conectado com esse custo-benefício, nós temos o terceiro aspecto, que é de onde vem esse cliente. Então você identificou o público que você quer trabalhar? Beleza, mas da onde vai vir esse cliente? Será que ele vai vir de uma campanha do Facebook, Instagram, do Google Ads, por exemplo, uma campanha toda ali parametrizada de maneira assertiva para chegar no cliente X? Ou ele veio aleatoriamente, ou ele veio por alguma indicação. Isso é extremamente importante para você poder qualificar. Se o seu amigo indica você, né, a pessoa pode até não conhecer você, mas conhece seu amigo. Então esse lead, ele é morno e pode virar quente sim, ou pode vir até um cliente quente de indicação. Por quê? Porque uma indicação, você já sai um passo à frente. Existe alguém dando um voto de confiança, assinando embaixo que você é um excelente profissional, que o seu produto é diferenciado, que o seu produto é garantido, o seu serviço é o melhor que tem, enfim. Você sabe que ninguém indica quando o negócio é ruim, não é verdade? Então, esse cliente que vem de uma indicação, ele já é um cliente mais quente, né? Pode ser morno a quente, mas a tendência é ser mais quente. Agora, um cliente que vem de uma campanha, dependendo da campanha, ele pode vir frio, morno ou quente, vai depender da forma que você está fazendo a sua campanha. Mas normalmente uma campanha no Google Ads, por exemplo, Google são clientes mais quentes, que eles estão mais qualificados, porque o investimento no Google é um pouquinho mais alto, então a própria ferramenta acaba qualificando mais o cliente. Quando ele chega para você, ele chega morno e quente. Agora vamos falar de uma campanha do Facebook e do Instagram. A maioria que entra ali são clientes ou leads de internet frios. E aí você precisa fazer a qualificação aos poucos e esquentando eles. E ali de cada 20, 30 que cai, às vezes 2 ou 3 você consegue trazer ele para ser morno ou quente para fechar o negócio. Mas a grande maioria é especulador. Pode fazer um teste. Coloca lá no Facebook, no Instagram, ou até mesmo uma publicação sua, vai lá e impulsiona, você vai ver quantas pessoas às vezes vão vir comentar coisas sem nexo, ou às vezes até criticar você, ou descer lenha lá no produto porque teve uma experiência ruim com outro consultor que não foi bacana. Então esse tipo de cliente, esse tipo de campanha, normalmente é cliente frio. Para morno, é difícil vir um quente. Pode vir um quente? Pode, mas como eu falei, depende do tipo de investimento que você está fazendo, o tipo de campanha e principalmente aonde você está fazendo. Google normalmente é mais caro, mas porém o cliente, o lead é mais qualificado. Muito bem, agora a gente entendeu esses 3 aspectos simples de entender. Eu não estou aqui passando nenhuma fórmula mágica, então é só você parar um pouquinho para pesquisar. Você vê muito conteúdo no YouTube, em sites, em blogs de negócio, vlogs, enfim. Hoje tem muito conteúdo na internet para você se aprofundar nessa questão. A minha ideia aqui é abrir a sua mente para você ver que existe sim como você melhorar os seus resultados. Basta você criar uma estratégia e uma rotina de estudo e aperfeiçoamento. Mas olha só que legal, nós da JRX Galáxia, nós temos mentoria para os nossos franqueados, para os nossos parceiros, porque quando você entra no modelo de franquia, obviamente você recebe todo um suporte, todo um know-how de uma empresa que já está consolidada no mercado, mas não basta também eu mostrar para você como que é feito, é preciso um acompanhamento, uma mentoria. A nossa mentoria envolve treinamentos comerciais, operacionais, mas também esse acompanhamento nessa questão do dia a dia, como você qualificar seu lead, como vencer objeções, enfim. E esses vídeos que você está vendo aqui são pequenas amostras de mentorias mais aprofundadas que damos aos nossos parceiros. Quer saber um pouco mais? Vem para a JRX, porque a gente está conectado com o futuro e o seu futuro construímos com você.